Muito bem, meus irmãos, nós estamos estudando, e é ontem e também hoje para terminar, nós estamos estudando um pouco sobre as prioridades na vida da igreja, de um discípulo de Jesus. O que é prioridade? Lemos em Mateus capítulo 6, verso 33, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Foi o que está escrito ali, foi o que a gente leu ontem, palavras do próprio Senhor Jesus. Eu queria só dar um resumo para você poder encadear o estudo de hoje, até porque pode ser que alguém não tenha estado ontem. Eu, falando sobre as prioridades, eu defini o que é prioridade com vocês ontem. Quais são os motivos de alguma coisa ser prioridade da minha vida? Primeiro, a importância desta coisa torna ela uma prioridade, se ela for muito importante. Segundo, o amor que eu tenho a esta coisa. E se eu amo muito essa coisa, ela é uma prioridade, vai se tornar uma prioridade. Terceiro, a obediência a esta coisa. Se eu desejo muito obedecer à ordem de Deus, à palavra de Deus, então ela é uma prioridade. E a necessidade que eu tenho desta coisa. Então, por exemplo, a oração, palavra, estudo da Bíblia, leitura e meditação. Se eu entendo a necessidade que eu tenho disso, então a Bíblia e a oração também serão prioridades da minha vida. Jesus falou: busque primeiro o reino de Deus. Com outras palavras, Jesus disse: priorizem o reino de Deus, porque as outras coisas virão, lhes serão acrescentadas. E aí, nós vimos as prioridades do dia e da semana, ontem. A prioridade do dia é a primeira coisa do dia, para quem é cidadão do reino de Deus, buscar a Deus. Eu li Salmos 5:3, que fala: pela manhã eu busco ao Senhor. A minha prioridade do dia, a primeira coisa que eu tenho que fazer no dia, é orar, é buscar a Deus, é ter o meu tempo com Deus. Depois falei em relação à semana. A prioridade da igreja, de um crente, de um discípulo de Jesus, durante a semana, é guardar o primeiro dia, o domingo. E falei por quê? Porque o primeiro dia da semana foi o dia da ressurreição de Jesus, foi o dia que a igreja primitiva, era o dia em que a igreja primitiva se reunia para cultuar ao Senhor. Eu dei os textos aí, não é isso? E também porque Pentecostes aconteceu exatamente num domingo, conforme a gente pode ler em Levítico, capítulo 23, versos 15 e 16, falando de Pentecostes, diz que era no dia seguinte do quarto sábado. 4 sábados em seguida, 7 vezes 7, 49, o dia seguinte, 50 Pentecostes. Era um domingo. E falei da necessidade que temos de resgatar o domingo. Do domingo voltar a ser prioridade como o reino de Deus. Assim como a prioridade nossa no dia precisa ser acordar e imediatamente buscar o Senhor. A prioridade da semana é no primeiro dia da semana dedicá-lo ao Senhor, que é o domingo. E os cristãos sempre fizeram isso, repito, porque foi o dia da ressurreição, o dia que se fazia culto, o dia que se ofertava, e o grande dia de Pentecostes que veio instalar definitivamente a igreja com a chegada do Espírito Santo. Mas hoje a gente não vai ver duas áreas da vida que precisam ser prioridades também, né? Duas coisas que têm que ser prioridades da nossa vida. A primeira semana do mês. Primeiro dia da semana, primeiro momento do dia, primeiro dia da semana, primeiro mês. Primeiro mês, Deus também requer de nós algumas coisas. Alguém até me disse, se não me engano foi Mônica, que não sabia que tinha isso. Mas Deus quer o primeiro mês também para ele. Ele prioriza a primeira semana do primeiro mês. E eu vou mostrar isso para você agora. Indo com você lá em Êxodo, no capítulo 13. Êxodo, capítulo 13, meus irmãos. Eu vou mostrar a importância da primeira semana do primeiro mês. A prioridade do primeiro mês para os crentes, para o reino de Deus, é abençoar, é reservar, é consagrar a primeira semana. Só para ficar bem claro.
Em relação ao dia, é consagrar as primeiras horas do dia. Em relação à semana, é consagrar o primeiro dia da semana para o Senhor. Em relação ao mês, é consagrar a primeira semana do mês. Ok? Ficou claro? Qualquer coisa pergunta ali se não ficar muito claro para você. Mas, lendo aqui nesse momento, meus queridos irmãos, em Êxodo 13, de 3 a 5, eu leio assim. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte Deus os tira daqui. Com mão forte Deus os tira daqui. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. E acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. Abibe é o primeiro mês do ano judaico. No primeiro mês ele diz, guardarão essa festa, este culto. Verso 6. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias, verso 7 agora, se comerão pães asmos também, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Sabe o que é isso aqui? Instituição da Páscoa. Moisés está dizendo, lembre desse dia exatamente que Deus está tirando vocês do Egito. Que dia foi esse? A instituição da Páscoa. A instituição da Páscoa foi o dia que Israel saiu do Egito. A primeira Páscoa eles tomaram aquela noite. E ele disse, no mês de Abibe, reserve uma semana e não coma nada que tenha ferimento. O jejum dele daquela época, o jejum de Israel, do povo de Deus da época, não era deixar de comer. Era apenas tirar fermentos e algumas outras coisas da comida, e algumas comidas. Então, esse texto, deixa eu te ensinar o que ele está dizendo. Vocês estão saindo do Egito. Hoje é Páscoa para nós, a libertação do povo. Nós já comemos a Páscoa durante a madrugada em que Deus puniu o povo com a praga da mortandade. Nesse dia, vocês não vão comer pão levedado. Vocês estão de jejum na Páscoa. O que acontece quando? No primeiro mês, o mês de Abibe, na primeira semana. A prioridade nossa deve ser na primeira semana de cada mês. E eu estou lançando esse desafio para a nossa igreja Doravante. Na primeira semana de cada mês, nós tiramos um dia para jejuar. Vai chegar o mês de julho, primeira semana de julho, as primícias para Deus. A prioridade do mês de julho será a primeira semana, que você pode fazer o jejum toda a primeira semana de cada mês, ou pode um dia, porque ele aqui deixa claro que pode ser a festa num dia. O acontecimento pode ser num dia. Portanto, é isso aí. A primeira semana do primeiro mês. Abibe. A primeira semana desse mês deve ser considerado, e daí para frente, vocês vão sempre fazer isso. Toda a primeira semana. Hoje é mês do Abibe, vocês estão saindo. E quando o Senhor vos tiver metido na terra dos amorreus, aquela coisa toda, guardarás este culto neste mês. Primeiro mês, mês de jejum. Primeira semana do mês. Foi em Abibe. Mas nós podemos ser desafiados a todo mês, num dia do mês, no primeiro dia do mês, que é o primeiro dia, não, lógico, da semana, nós jejuarmos ao Senhor. Porque é Páscoa ao Senhor.
É a nossa lembrança da nossa libertação, do jugo de Israel. É o jugo do egípcio, do povo egípcio, a quem Deus libertou o seu povo. Então, é isso. Habib, primeiro mês do ano judaico. Para nós podemos dizer que todo mês, na primeira semana, nós vamos abster-nos como Israel se abstinha, porque era Páscoa ao Senhor. Deixa eu te falar ainda uma outra coisa muito importante que está aqui. Muito importante que está aqui. Por que que jejum é prioridade para nós? Por que que era para Israel? A ponto de que ele reservar a primeira semana do mês de Abib, ou o primeiro mês do ano, no caso deles, o primeiro mês do ano, para fazer uma festa especial. E nós estamos sendo convidados hoje a pegarmos o ano e toda a primeira semana de cada mês, simbolizando a saída do Egito, fazermos o jejum, abstermos não de pães levedados, mas o jejum de abstenção total. Por que essa prioridade que a gente deve pegar o jejum e todo mês reservar um dia, como eu estou transferindo isso para cá? Primeiro, porque o jejum é proclamação de vitória. O jejum enseja vitória. Não é assim que está em Mateus, no capítulo 17, no verso 22. Mateus 17, verso 22, meus irmãos, a gente lê assim. Mateus, no capítulo 17, é isso? Deixa eu ver aqui, se eu confirmar aqui a minha leitura nesta ocasião. Verso, no capítulo 17, verso 21. Mateus 17, 21. Os discípulos estavam conversando com Jesus. Eles não tinham conseguido expulsar o demônio de um homem, de um moço, de um rapaz. Não conseguiram ser vitoriosos. E aí, eles perguntam por quê. Jesus diz: esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. O jejum faz parte das nossas grandes vitórias, sobretudo contra o príncipe desse mundo, que é Satanás. Por que nós podemos pegar o que eles faziam lá no primeiro mês do ano e transformarmos em toda a primeira semana do mês, um dia? Porque nós haveremos de experimentar muitas vitórias a partir dessa fidelidade ao jejum. Estamos em jejum agora, mas às vezes a gente demora tanto a fazer, não é isso? Não vai nos custar nada um dia no mês, na primeira semana do mês. Começou o mês, jejum o primeiro dia. Começaremos assim, não uma vez por ano. Porque aí, diz o texto, os demônios vão embora. É isso que está dizendo aqui. Olha, vocês tomam cuidado, Jesus estava dizendo. Eu sei que vocês saíram, expulsaram demônios, quando eu os enviei, os 70, vocês voltaram alegres, porque até os demônios estavam sendo submetidos a vocês, mas agora vocês perderam. Por quê? Porque esta casta, só com jejum e oração. Quer dizer o quê, meus irmãos? Que a gente tem algumas vitórias aqui, outras ali, mas existem situações que só jejum e oração. O Brasil está passando por um momento que está ensejando, que está criando oportunidade e necessidade de jejum e oração. Não estamos em jejum porque é mais uma atividade da igreja. Estamos em jejum porque o Brasil está precisando. Porque Teresópolis está precisando. Porque as nossas famílias estão precisando. Porque pessoas doentes estão precisando. Estamos em jejum porque a política brasileira está precisando, os líderes governamentais. Estamos em jejum porque os enfermos estão precisando, os que estão em casa a recuperar-se e os que estão nos hospitais. Precisamos de jejum por causa das famílias e pelas famílias que perderam entes queridos. Sim,
esta dificuldade que está aí, só com jejum e oração. Mas tem mais, irmãos. O segundo motivo da gente jejuar, pelo menos um dia no mês, são as vitórias das nossas lutas, não contra o inimigo Satanás, mas contra as lutas do dia a dia, as lutas da vida. Lá no livro de Esther, no capítulo 4, verso 16, Esther 4,16, existe uma das coisas que eu acho mais preciosas, quando Esther fala para o seu tio, porque Esther ia ter que tentar resolver um problema seríssimo político com o rei Artaxerxes, que era o seu esposo, o rei Assuero. Mas ela estava em dificuldade. Ela estava em dificuldade porque há um mês ele não a chamava para estar com ele, mesmo sendo a sua esposa. E ela sabia que se ela chegasse sem autorização à presença dele, e se ele não esticasse o seu cetro dizendo você é bem-vinda, ela morreria. E ela precisava entrar na presença do rei para influenciar o rei e trazer a vitória para Israel, que estava condenado a um holocausto judeu. E aí Esther diz assim para o seu tio, Esther 4,16. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem dia, nem noite. E eu e as minhas moças também, assim jejuaremos. Assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. Mas se perecer, pereço. Mas eu vou, disse Esther. Quando seu tio falou, Esther, nós estamos na iminência de todos morrermos. Há uma palavra de Ramã para matar os judeus todos. Alguém tem que influenciar o rei, melhor do que você, ninguém. E ela disse, mas eu corro risco. Mas vale a pena jejuar por essa causa. Porque eu vou salvar, se Deus me usar, eu vou salvar a nação inteira. Por esta causa, diz Paulo, me ponho de joelhos. Por causas como essa que a Esther defendeu, eu jejuo. Por esta causa que o Brasil está vivendo hoje, irmãos, o mundo, eu jejuo. Eu jejuo. Sim, existem vitórias que nós precisamos jejuar para que elas venham. Não só contra Satanás, mas vitórias do dia a dia. Existem situações na sua casa, minha irmã, que talvez você não esteja entendendo o desencontro entre você e seu esposo. Vai precisar de jejum para ganhar essa batalha. Seus filhos no mundão, vai precisar de jejum para vencer essa batalha. Alguém enfermo que os médicos já estão tirando a esperança, um diagnóstico desesperador, você precisa de jejum. Esther disse, jejue, manda o povo todo jejuar, porque eu e as minhas servas também jejuaremos. Portanto, meu irmão, quando a gente coloca a igreja para jejuar, é porque é uma causa pela qual vale a pena jejuar, vale a pena lutar. A causa que estamos em jejum vale a pena. Por isso jejuar. E também porque o jejum é quebrantamento. Nós jejuamos por causa do quebrantamento e por causa do socorro de Deus. Em Esdras 8, 21, é a mesma coisa. Esdras 8, 21, a gente lê assim, então, dizendo Esdras, apregoei ali um jejum junto ao rio Avá para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Ele precisava passar por um lugar difícil para voltar para Jerusalém. Estava saindo de Babilônia, uma viagem de 1.500 quilômetros, num lugar que até hoje, Iraque e Jerusalém, onde é a antiga Babilônia, são 1.500 quilômetros de perigo, assaltantes, salteadores, bandidos, chacais. E ele diz, nós precisamos nos quebrantar diante de Deus para que Ele nos dê a vitória. Sim, jejum é também quebrantamento. Jejum é também quebrantamento para que Deus nos livre dos inimigos e das situações que precisamos ser livres, livrados. Jejum é por essas 3 coisas. Israel tinha um mês só em que ele jejuava. Mês de Abib, pelo menos era o mês oficial, primeiro mês do ano. Nós vamos fazer o seguinte,
primeira semana de cada mês. Como ele diz aqui, 7 dias é uma semana, mas nesses 7 dias vai haver um dia em que nós vamos jejuar. Em cada mês, na primeira semana, reservaremos um dia de jejum. Sim, as primícias do mês, as primícias do ano, a primeira semana, no primeiro dia, jejum, para que vençamos Satanás e as suas artimanhas, para que vençamos as lutas do nosso dia a dia, da nossa casa, e para que nos quebrantemos diante de Deus, para Ele nos dar livramento. E, finalmente, falei das primícias do dia, né? A primeira coisa do dia, a prioridade do dia, que é acordar e orar e buscar estar com Deus. A prioridade da semana, que é no primeiro dia da semana, ser um dia dedicado ao Senhor, que é um resgate urgente, voltar a fazer de domingo o dia do Senhor. Não é dia de jogar bola, não é dia de ir à piscina, é dia de adorar, de fazer culto ao ar livre, distribuir folheto, visitar no hospital. É dia do Senhor, no domingo, da ressurreição de Cristo. E de Pentecostes e do culto que a igreja primitiva saiu do sábado e começou a cultuar nos domingos. Terceiro, primeiro mês, Israel fazia isso. Na primeira semana, primeiros 7 dias, ele jejuava, não comia pão asmo, comia pão sem fermento. E nós nos dedicaremos a um dia de cada mês. Primeiro dia de cada mês. E, finalmente, as primícias da minha vida. Do dia, da semana, do mês, mas também Deus quer prioridade na minha vida. Em tudo mais da minha vida. Busque primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Os dízimos não são as únicas primícias. Não são os dízimos as únicas primeiras coisas que Deus quer de nós. Quer ver? Outra vez em Êxodo, no capítulo 13, agora o verso 1 e 2. Êxodo 13, verso 1 e 2. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito, o que abrir a madre entre os filhos de Israel, e dos homens e dos animais, porque é meu. Os primeiros são meus. Os primeiros. Todo ser humano precisa se ver como o primeiro de Deus, priorizando Deus na sua própria vida. Todo ser humano, transferido isso aqui para o mundo espiritual, precisa se sentir como Paulo: eu sou o primeiro dos pecadores. Por isso, entregar a minha vida toda a Ele é algo extraordinariamente maravilhoso para mim. Por isso, o Senhor diz exatamente isso: santifique tudo que for o primeiro na sua vida. Os seus animais, santifique. Santifique quer dizer, deixa Deus conduzir o seu lar de tal maneira que as suas coisas, a sua casa, o seu carro, santifique. É de Deus. O seu tempo, não é só o seu dinheiro. O seu tempo precisa ser de Deus. O seu dia a dia precisa ser de Deus. Quanto tempo você dá a Deus? Pelo menos o dízimo do dia você dá em oração ou em alguma atividade para Deus? Não sei. Mas é isso. E quanto à área financeira, aí é fácil saber, porque o livro de Provérbios diz, no capítulo 3, verso 9, diz: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. A prioridade na minha renda é Deus. Meu pai ensinou isso a gente, sabe? Meu pai ensinou pra gente que todas as primeiras coisas da nossa vida eram de Deus. Por isso, até quando ele chegava do trabalho, as notas mais novinhas, engraçado, né? Interessante como ele cuidava disso. Era para o dízimo, era para as ofertas.
Ele arrancava logo a primeira, ele tirava logo a primeira coisa do seu salário. Dava um pouquinho para mim, para os meus irmãos, e dizia: olha, isso aqui é o nosso dízimo ao Senhor. Vocês estão dando uma oferta e eu e sua mãe estamos dizimando ao Senhor. Mas não é só o dízimo do dinheiro, é o dízimo da sua vida. É o reino de Deus ser prioridade em tudo dentro da sua casa. Consagre a sua casa. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque então todas as outras coisas serão acrescentadas. Restauremos no dia a primeira coisa, buscar o Senhor de manhã cedo. Na semana ou no mês, buscar o Senhor no primeiro dia da semana. Ser o primeiro dia da semana, de fato, o dia do Senhor. E no mês, o primeiro dia de cada mês, consagrar como se fosse o primeiro mês de Abib, fosse todos os meses para nós. O primeiro dia do mês. Jejum. É Páscoa para Israel. Era tempo de abster-se dos alimentos com fermento. Era tempo de buscar a Deus, porque o jejum produz vitória contra Satanás, contra as lutas da vida e promove livramento para o povo de Deus.